Hora de falar sobre o Cruzeiro, que tem o segundo zagueiro mais bem pago do futebol brasileiro. Fabrício Bruno, que foi contratado do Flamengo ganhando R$1 milhão por mês, hoje fatura R$1.300.000 mensais. Essa renovação de contrato aconteceu de agosto para setembro do ano passado, quando o Fabrício Bruno estava super badalado. Um dos melhores jogadores em atividade do país na posição, inclusive convocado para a seleção brasileira. Importante registrar que quando joga no Flamengo, Fabrício Bruno tem direito a um salário de R$700 mil. Ele é comprado pelo Cruzeiro por 44 milhões e logo de cara passa a ganhar R$1 milhão por mês. Com o reajuste do ano passado, R$1.300.000 mensais. Somente Gustavo Gomes, zagueiro paraguaio do Palmeiras, ganha mais. No Verdão, Gomes fatura R$1,5 milhão por mês. Thiago Silva, que até outro dia jogava no Fluminense, também tinha direito a R$1,5 milhão mensais, mas ele foi jogar no Porto. E dessa maneira, o Gustavo Gomes é o jogador mais caro entre zagueiros do futebol brasileiro com R$1,5 milhão. Fabrício Bruno aparece com R$1.300.000, mesmas cifras de Danilo, zagueiro e lateral do Flamengo, que já tem sua convocação para a Copa do Mundo garantida por Carlo Ancelotti. Para completar sobre o Cruzeiro, registrar a ótima estreia do time sob o comando de Arthur Jorge, vitória por 3-0 contra o Vitória. Christian, Cauê Moraes e Caio Jorge marcaram os gols. Depois da partida, o Arthur Jorge disse, abre aspas, o importante era ganhar, era poder extrair o melhor de cada um deles. Acho que ainda temos mais para tirar, mas o caminho e o trabalho são longos. Hoje ganhamos apenas um jogo, 3 pontos, com um trabalho difícil pela frente. Que nota você dá de 0 a 10 para a estreia de Arthur Jorge? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Cruzeiro voltou? Alexandre Simões, boa tarde. Boa tarde, Thiago, Edu, Rubim, quem acompanha a gente. Ô, Thiago, acho que assim, é muito cedo da gente falar, porque o universo é muito pequeno, é um jogo só. Mas é impressionante a mudança do Cruzeiro. Agora, mudança de postura também, tá? Mudança de postura também. Fica aquela pulga atrás da orelha, o que acontecia? Que os jogadores não impunham esse nível de intensidade em campo, era uma questão do Tite, era uma questão de relacionamento, o quê? Porque a postura do time do Cruzeiro foi muito diferente, tá? Em relação ao que vinha acontecendo com o comando anterior. Eu acho que essa situação do Cauã ainda tem um outro ponto. A gente não pode esquecer que o William faz uma temporada muito ruim, desde o ano passado o William não é o mesmo, e o Cauã joga pressão no William, porque a posição original dele é a lateral direita. Você já descartou o Fagner? Não, eu não descartei o Fagner, mas o Fagner também voltou de lesão no final do ano passado, pouco jogou e faz um início de ano muito ruim também. Então o Cauã joga pressão no William, que é o titular da lateral direita, porque ontem ele jogou improvisado. E o Cruzeiro tem o Kaique, jogador que estava na seleção brasileira. E ainda tem o Cauã Prates até agosto, né? Que é quando ele se apresenta ao Borussia Dortmund. Então é uma grande notícia. Um menino muito intenso, um menino muito forte, que tem muito poderio ofensivo, mas que também mostrou bom poder de marcação, tá? E em relação ao Christian, o Thiago, é interessante, né? Porque o Christian virou meio que aquilo do Lucas Silva que o Edu fala, né? O treinador chega no Cruzeiro, tira o Lucas Silva, põe ele no banco, depois o Lucas Silva volta, né? E o Christian foi o primeiro sacado para se tentar arrumar um lugar pro Gerson, né? E o Christian reconquistou o lugar dele no time do Cruzeiro, mostrando a importância dele, não só nessa participação, né, da engrenagem do time, mas participação ofensiva, cara. O Christian é vice-artilheiro do Cruzeiro na temporada. Só o Caio Jorge marcou mais gols do que o Christian no Cruzeiro em 2026. Eu acho que isso não é pouca coisa. É um jogador que tem uma importância muito grande e eu não canso de dizer, porque o William, logo depois que aconteceu aquela briga lamentável na final do Campeonato Mineiro, disse que a situação começou envolvendo o Christian, né? E que os jogadores do Cruzeiro chamam o Christian de cachorro caramelo, né? Porque ele tá em todo lugar, né? É uma boa comparação. E realmente é isso, né? O Christian está em todos os lugares. O Christian exerce todas as funções. Ele ajuda na marcação pelo lado do campo, ele recompõe o meio, ele chega no ataque, ele tá dentro da área dando assistência. É impressionante o nível de entrega que o Christian tem nas partidas do Cruzeiro. Eu quero ouvir também o Fabrício Guerreiro, o ídolo do Cruzeiro, tava empolgadaço ontem na transmissão, daquele jeito, né, Fabrício? Animado como tá o torcedor também para o Cruzeirão voltou, hein? Bom jogo do Cruzeiro, voltou a ser aquele Cruzeiro intenso do ano passado, tomara que mantenha esse desempenho. Um abraço, boa tarde, o que você achou, hein, Fabrício? Thiagão, sai zica, saiu, meu Deus do céu, nasceu, Thiagão.
Foi dia 1º de abril ontem, mas não foi pegadinha não, viu, papai? Os 3 pontos vieram, que eram super importantes e são ainda, né? Porque a situação do Cruzeiro ela é ainda muito complicada, muito delicada. Mas acima desses 3 pontos, dessa vitória veio uma coisa muito importante, né? Esse time querendo já criar uma identidade aí, uma cara nova. Um time que, não sei, identidade vencedora, isso vai dizer no final, mas assim, uma identidade muito competitiva, que vai vender caro essas derrotas aí, um time com mais objetividade, principalmente na parte ofensiva, né, procurando finalizar todas as jogadas em gol, e aí com algumas variações, não só de jogada bola aérea, né, cruzamentos na área, mas sim chute de fora da área, entrando por dentro, tabelando. Na parte defensiva também um time muito mais agressivo, time pé na bola, lógico, fazendo muitas faltas às vezes, mas isso faz parte de um time que quer a bola, que tem enfrentamento, né, que tem entrega nessa marcação. Isso é importante para jogar essas competições desse porte, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores principalmente. Então muito legal ver esse novo Cruzeiro, esse Cruzeiro de 2026 começou ontem, né? Começou ontem, agora tem que correr atrás do prejuízo. Essa vitória foi importante para ter essa conexão aí com o torcedor também. O torcedor Arthur Jorge já caiu na graça do torcedor. E muito bacana, ontem ele já falando depois da entrevista. É muito bom, foi bem o jogo, tudo, mas isso continuava, passou. E aí a preocupação maior já é o próximo jogo. E tem que ser assim, Thiago. Todo mundo agora vai ter que demonstrar, todo mundo vai ter que estar no mesmo caminho, no mesmo trilho ali. Quem não quiser que saia fora, que não atrapalhe. Isso é bacana demais. Faltou isso até agora, nesse ano. Mas antes tarde que nunca, Thiagão. Vamos! Vamos, Guerreiro. Aliás, Fabrício Guerreiro, uma atração nas transmissões da Itatiaia ontem. Quem acompanhou a nossa jornada é uma resenha, o Fabrício. Se você não sabe, já fica ligado. Todo jogo do Cruzeiro tem Fabrício Guerreiro aí nas transmissões da Itatiaia. Ídolo do Cruzeiro, o Fabrício tá brilhando. Brilhou em campo com a camisa do Cruzeiro. Tá dando show também nas nossas transmissões, nos jogos do Cruzeiro na Itatiaia. Rubens Júnior, agora é o São Paulo. O Cruzeiro pega o São Paulo, tricolor no Morumbi, animado, de astral renovado, não é mais o Lanterna, continua no Z4, é verdade, mas melhorou, hein, Rubinho? Um abraço, boa tarde, Rubens Júnior. Boa tarde pra você, Thiago, pra quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando pra toda a Nação Azul, 12h com 16 minutos, o Cruzeiro sem tempo também, né, para comemorar esse resultado, a primeira vitória, a estreia com o pé direito do comando o Arthur Jorge, a reapresentação. Eu sei que você tá otimista, Thiago, pro jogo contra o São Paulo, que acontece no Morumbi, sábado, 6h30, é o último teste já, né, oficial para bola rolar pela Copa Libertadores. Lembrando, na próxima terça-feira, o jogo contra o Barcelona em Guayaquil, no Equador. Ontem, jogadores que estavam pendurados não receberam o cartão amarelo, apenas o Matheus Pereira, mas ele não entra nessa lista, por isso pode ter a manutenção da formação, porque o Kaique, de volta da Seleção do Brasil, já está em BH, vai trabalhar hoje na Toca, está à disposição para entrar na equipe no sábado contra o São Paulo. O Cruzeiro que, como disse bem o Alexandre Simões, coloca uma dúvida no técnico do Cruzeiro com relação às laterais. Foi uma última resposta que ele teve ontem na sua entrevista coletiva. Vai ser de jogo para jogo, de acordo com a postura também do adversário, se vai com o Cauã, se vai com o William. E é um Cruzeiro que vai ganhando outras alternativas, outras opções, já que terá um mês de abril. E ontem tivemos a CBF confirmando, o Thiago, a respeito da Copa do Brasil. O Cruzeiro joga no dia 22, uma quarta-feira, contra o Goiás, às 7h da noite em Goiânia. O jogo decisivo da Copa do Brasil contra o Goiás acontece no dia 12 de maio, uma terça-feira, 9h30, no Mineirão. Mas o assunto segue sendo o Campeonato Brasileiro, é jogo a jogo. Agora é o São Paulo, e depois do jogo contra o São Paulo será falado sobre o Barcelona de Guayaquil. É o Cruzeiro já de volta ao batente, Thiago. Boa, Rubens Júnior, vem aí a Liberta, hein? É a Libertadores, com o Cruzeirão crescendo na hora certa. Mas é que dar a César o que é de César, né? O Rica, de fato, falou muito sobre o Gerson, e o Gerson jogou muito bem, um homem mais recuado, mas também se aproximando muito do Matheus Pereira. Cara,
Como é que você viu esse jogo ontem? Qual que você acha que é a tendência para os próximos jogos do Cruzeiro, vista essa intensidade? Porque vai ser maratona de jogos, o Cruzeiro tem muitas viagens também para fazer. Acho que dá pra pra São manter. Paulo, né? No final de semana, falando vem. sério agora, Lá vem. ficou um jogo razoavelmente difícil pro Cruzeiro, né? Putz. Que... Por pior que eu esteja... Não, tô sacanagem, porque pode ser que o Roger escale o Rafael goleiro de ponta esquerda e a gente tem alguma dificuldade. Mas assim, a freguesia histórica é essa agora. Cara, o Cruzeiro precisava de um chacoalhão, precisava de um jogo que nem ontem pra colar o torcedor de novo, falar, ó, as coisas mudaram e tal. E, cara, o que eu tava falando antes aqui, não era nem em relação ao treinador anterior ou contra o Tite. Cara, você tem Matheus Pereira, Mateuzinho e Gerson. Se você é um bom treinador, você bota pra jogar e dá teu jeito. Entendeu? O treinador mais acomodado é o cara que vai falar, não vou abrir mão do meu volante, não vou abrir mão de não sei o quê. Meu irmão, bota pra jogar, são os 3 melhores tecnicamente. A saída de bola do Cruzeiro agora é um absurdo, cara. É um absurdo com esses 3 caras. O meio de campo do Cruzeiro é um absurdo. Falta jogador de beirada. Ontem, por exemplo, o Arroio não arrumou as coisas que se esperava dele e tal. O Christian jogou um partidaço invertido ontem. Sim. Mas, porra, o meio de campo do Cruzeiro é muito bom, cara. Se o Cruzeiro contratar um ponta-direita, meu irmão, tá de sacanagem. Agora, ô Ricardo, uma polêmica aqui pro senhor, hein? O presidente do Peñarol, Inácio Ruglio, já de cara, ele recomendou que torcedores do clube uruguaio evitem viajar ao Brasil para partidas pela Copa Libertadores da América. Ele deu uma entrevista lá num programa local e disse que se a torcida do Peñarol puder evitar o Brasil, melhor. A Taça Libertadores não é uma viagem turística. Ele falou que vai liberar uma carta sobre as penalidades que existem no Brasil e que é complexa a legislação aqui e tal, para que as pessoas saibam que não é um destino para o turismo quando se joga essa competição. O Peñarol está no mesmo grupo do Corinthians na atual edição da Copa Libertadores, que também conta com o Platense da Argentina e o Santa Fé da Colômbia. O que você pensa das declarações dadas Evitar o Rio, né? pelo Inácio? Cara, então, Ruglio? ele podia ter feito uma carta um pouco mais honesta, dizendo assim, ó, torcedores do Peñarol que forem pro Rio de Janeiro, se vocês não tentarem botar fogo no Recreio dos Bandeirantes, arrumar uma briga com as pessoas locais, sair na porrada com todo mundo, aí vocês não vão ter problema no Brasil. Mas se vocês tentarem arrumar uma confusão fora do teu país, vocês vão responder à justiça do país. Então, não que o Brasil tenha, mas, porra, quem arrumou a confusão no Rio de Janeiro, por mais que obviamente tenha tido treta com flamenguista, tricolor e tal, o torcedor do Peñarol foi pra praia, em bando, ficar causando arruaça. Você acha que você vai no país dos outros, junto uma galera e fica na praia provocando os outros, não vai acontecer nada? Uma coisa é a regra, outra coisa é a vida como ela é, irmão. Se você quiser ficar quietinho lá no teu hotel, vai pro jogo na tranquilidade e tal, ninguém vai fazer nada contigo, ou quase ninguém. Agora, tu vai na praia, juntar a galera pra ficar tirando sarro dos outros, aí arrumou uma confusão do cacete no Rio, agora quer botar a culpa no Brasil? Não, a culpa foi da tua torcida que inventou merda aqui, mano. É isso, Ricardo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.